Olá, galera, vamos lá então resolver a nossa lista de exercício. O primeiro exercício ele nos dá que esse ângulo inscrito vale 32. Bom, esse ângulo inscrito, por que ele é inscrito mesmo? Porque o vértice dele está na circunferência. Ele enxerga qual arco? Justamente esse aqui, certo? Olha, ele está enxergando este arco, ok? Agora vamos olhar para esse ângulo inscrito aqui, ó. Ele é inscrito porque está o vértice na circunferência. Ele também não enxerga o mesmo arco? Olha, os extremos dele estão justamente aqui, ó. Certo? Então, ele enxerga o mesmo arco que o 32. Logo, os dois são congruentes, então aqui também vale 32 graus. Agora, olhando para esse triângulo onde o alfa pertence, então o que nós sabemos dos ângulos internos de um triângulo? A soma deles é 180. Então, eu sei que se eu somar alfa mais 32 mais 90, da onde vem 90, professora? Daquele símbolo do quadradinho, né? Sempre que eu tenho um quadradinho aqui, está indicando que esse ângulo é reto. As retas são perpendiculares, vale 90. E eu sei que a soma dos três ângulos de um triângulo é congruente a 180 graus, ok? Somando, 32 mais 90 dá 122, igual a 180. E, enfim, encontrando o valor de alfa, vou passar a operação inversa. Se estou somando, vou passar subtraindo. Então, eu vou ter 180 menos 122. E encontrando o desejado, que é o valor de alfa, que equivale a 58 graus. Certinho, moçada? Vamos lá para o número 2? O número 2 parece cabuloso, né? Parece maior difícil, mas olha só, vamos entender a ideia. Tem vários detalhes aqui, ó. Na figura, sabe-se que o ângulo CAD, como o meu circunflexo, o acento circunflexo está no A, então o ângulo está no vértice A. Então, aqui vale 20, certo? Nós temos também que a medida CED, então o vértice está no E, então aqui CED vale 70, ok? Então aqui vale, certo? E ele também nos fornece, agora ele pede para nós calcularmos quem? O ângulo AMB. Então ele quer saber este ângulo aqui, ó. Vou até mudar de cor. Ele quer saber este ângulo aqui, ok? Então vamos chamar de x, pode ser? Vamos chamar de x ele. Eu quero encontrar o valor de x. Bom, se nós olharmos bem a nossa figura, esse ponto M, ele é externo, né, à circunferência. Então, nós vamos primeiramente usar a forma do ângulo externo. O que fala a forma do ângulo externo? Este ângulo, justamente o x que eu quero encontrar, ele vai ser igual a quê? A diferença entre os arcos, né? Mas, professor, eu não tenho os arcos ainda aí, mas eu tenho condição de encontrar o valor desses arcos. Olha só, vamos ver se a gente consegue localizar o valor desse arco aqui. Quem que é o arco DC? Bom, qual é o ângulo que enxerga o DC? Olha só, se nós observarmos, é o ângulo de 20 graus, né? Ó, tá vendo? Ele é inscrito e ele enxerga esse arco. Bom, lembrando que toda vez quando eu falo de arco, né? Arco está relacionado ao ângulo central. Se eu tenho um ângulo inscrito, se eu quero achar o central, eu multiplico por 2. Então, o arco DC, só vou fazer a fórmula aqui. Quem que vai ser o x? Vai ser este arco aqui, o AB. Então, vai ser AB menos o arco DC. Tudo esse povo aí dividido por 2. Isso, desse jeito que nós vamos encontrar o x. Bom, mas nós acabamos aqui de observar quem é o DC. Nós acabamos de ver que o DC, ele é um ângulo central, né? Porque é arco. E qual é o ângulo inscrito que está enxergando ele? É o de 20. Se eu tenho um ângulo inscrito, eu multiplico por 2 e acho o central. Então, 2 vezes 20, então DC equivale a 40. Certo? E agora vamos olhar, fazer a mesma análise para o 70. O 70 não enxerga justamente o nosso arco azul lá? O arco AB? Ou seja, o 70 graus aqui ele é inscrito, ó, o vértice está na circunferência. Então, o ângulo central relacionado a ele é o dobro dele, ou seja, 140. E aí nós conseguimos concluir o nosso exercício e encontrar o valor
do x, que é o valor do ângulo AMB. 140 menos 40 vai dar 100. Dividido por 2, 50. Então, nós vamos ter que o item que nós estamos procurando é a letra A. Belezinha? Entenderam? Ó, 20 é inscrito. Qual é o arco que o 20 está enxergando? É o DC. Como ele é inscrito e o arco está relacionado ao central, eu vou multiplicar por 2 e encontro o central. 40. O 70 é ângulo inscrito e ele enxerga justamente a B. Como ele é inscrito e o arco está relacionado ao ângulo central, eu multiplico por 2 e acho 140. Certinho? Vamos para o número 3. Olha que legal o número 3. Em um círculo de centro O está inscrito o ângulo alfa. Beleza, então o alfa é inscrito. Então, beleza. Para encontrar o alfa, eu precisaria encontrar este arco aqui, né? Ó. Porque esse aqui, esse arco é o arco central em relação ao alfa. Se eu quero alfa, eu pego o valor desse arco e divido por 2. Tá? Mas como que eu faço para encontrar esse arco? Vamos ver o que nós podemos fazer. Ele está dizendo que o arco é AMB. Esse arco aqui, ele vale 130 graus, ou seja, o ângulo central referente a esse arco AMB é 130 graus, certo? E ele pede para a gente calcular o alfa. E é fácil calcular, porque se nós observarmos AO, esse segmento aqui, vou chamar de C, esse daqui, AC, né, ele passa pelo centro, então ele é diâmetro, ele divide a circunferência ao meio. Então, todo esse arco AMC equivale a quanto? 180, metade da circunferência. Mas se até aqui no ponto B, que está escondido aqui debaixo do verde, aqui, vale 130, quanto que vale laranjado? 180 menos 130. Então, esse laranjado aqui vale 50. Por quê? É metade da circunferência. Se eu sair de A até chegar no C, é metade, 180. Até o B, o exercício me falou que vale 130. Logo, o que falta para 180 é 50. Então, o ângulo central CB aqui é 50. Logo, o alfa é metade. Então, o alfa é inscrito, né? Ele é metade do central. Então, é 50 dividido por 2, que é 25 graus. Letra A novamente. Certo? É legal que esse exercício de geometria é muita análise, você tem que analisar o desenho. Isso é bacana também, além de fazer o cálculo, né? Olha que massa esse aqui, ó. Observe nessa circunferência aqui, ó. Nessa daqui que eu vou tracejar. Vai dar. Essa daqui, ó. Que tá aqui de verde, certo? Bom, esse 80, ele é ângulo central, não é? Ó, porque ele tá no centro dessa circunferência. Opa! O 80 é ângulo central, porque ele está no centro dessa circunferência de verde aqui. Tudo bem? Agora, eu consigo calcular quanto que é esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque ele não é inscrito. Esquece dessa outra circunferência que está aqui. Olha, tenta visualizar só essa circunferência em verde. Certo? Só visualiza ela, esquece da outra lá. Esse ângulo aqui não está inscrito a essa circunferência de verde? E ele enxerga justamente esse arco aqui, que é o 80. Então, se ele é ângulo inscrito, ele vale metade do central. Então, esse ângulo aqui vale 40. Porque é metade de 80. 80 dividido por 2 vale 40. Agora, eu vou pedir para vocês esquecerem a circunferência verde e observarem a circunferência amarela. Olha para a circunferência amarela, que ficou meio quase uma elipse, né? Olha para a circunferência amarela. Então, o que nós temos na circunferência amarela? Ó? Quem é o ângulo X? O ângulo 40, ele é central à circunferência amarela. Ó, vou até apagar aqui agora a circunferência verde. E olha agora para a circunferência amarela. 40 graus, ele é ângulo central, porque o vértice está na circunferência, certo? E esse x é ângulo inscrito à circunferência amarela que enxerga justamente o 40, ó, tá vendo? Ou seja, ângulo inscrito a 40 é metade. Então, o nosso x é 40 dividido por 2, que é 20 graus, ok? Letra C.
Olha que bacana, o 40 era ângulo inscrito na circunferência verde. Já na circunferência amarela, ele vira ângulo central e, por outro lado, o x é inscrito em relação a esse 40, que é metade também. Então, eu fiz 80 dividido por 2, cheguei a 40, e 40 dividido por 2, cheguei no x, que é 20. Belezinha? O 5. A medida do ângulo ADC. Ele quer saber essa medida aqui, ó, ADC. Inscrito na circunferência, está olhando o ângulo inscrito de centro O. Olha que massa. Se ele é ângulo inscrito, se eu encontrar um ângulo central referente a ele, eu divido por 2. Quem que é o ângulo central? Quem que é o arco que ele enxerga? Não é todo esse povo aqui, ó, do A até o C? Isso, ele enxerga do A até o C. Beleza. Então, se eu encontrar o valor desse arco aqui, que é relacionado ao ângulo central, eu consigo descobrir o valor de D, o valor do ângulo que ele está procurando. Bom, vamos lá. Está vendo que AB, aqui é o B, é o diâmetro? Então, toda essa parte aqui, ó, equivale a 180. Agora, eu preciso encontrar essa parte em laranja. Mas eu tenho um ângulo inscrito que enxerga C até o C e o B, esse verde. Esse 35, ele enxerga aqui o C e o B, não enxerga? E ele é inscrito. Então, essa partezinha aqui é o dobro de 35, ou seja, 70. Então, todo esse arco aqui, que o ângulo que eu quero encontrar enxerga, de A até o C, é 180 mais 70, que equivale a 250, é o arco que eu quero. Não. Então, o arco que o ângulo ADC enxerga é ABC, que é 250, somando 180 mais 70. Então, nós vamos ter que o arco ABC equivale a 250. Então, o ângulo que nós estamos procurando, ADC, é 250 dividido por 2, que equivale a 125. Letra A. Certo. Número 6. O número 6, ele fala que AEC vale 80, tá aqui, e o arco AC, que faltou fazer aqui, o arco AC equivale a 100. Então, isso aqui vale 100, certo? E ele pede determine a medida do arco BD, então ele quer saber a medida desse arco, ou seja, ele quer saber o ângulo central que está relacionado ao arco BD. Ah, beleza, olha só, professor, aqui o ponto E é interno. Se o ponto E é interno, nós temos condição de encontrar o arco DB, porque qual é a fórmula quando é interno? Eu somo os arcos, né? Então, nós vamos ter lá que 80 já me deu o ângulo, 80 é igual à soma dos arcos. Bom, o arco AC eu tenho, que é 100, mais a soma do arco DB que eu quero encontrar. Vou deixar desse jeito mesmo. Dividido por 2. O 2 está dividindo. Passo para o outro lado, operação inversa da divisão, multiplicação. 2 vezes 80 igual a 100 mais DB. Beleza. 2 vezes 80 dá 160. E vou passar o 100 para cá subtraindo já nessa etapa, tá? É igual a DB é igual a 60. DB, então, é igual a 60, beleza? Olha o número 7, parece muito cabuloso. Nossa, é muito difícil. Não, dá para fazer tranquilo, vamos prestar atenção que o negócio sai sem muito esforço. Olha só. Ele falou, então, dada a figura, calcule quantos graus mede o y, sabendo, ó, então ele quer saber esse y aqui, bem pequenininho esse y, sabendo que O é o centro da circunferência. Bom, olha o y. O y, a primeira coisa que nós temos que notar é que o y é inscrito. Primeira coisa que nós temos que notar é que o y é ângulo inscrito, porque ele está na borda da circunferência. Então, se ele é inscrito, se eu encontrar esse arco aqui que ele enxerga, DC, acabou o exercício. Porque se eu encontrar o valor de DC, eu divido por 2 e encontro o y, certo? Bom, o que eu tenho, o que o exercício me forneceu para encontrar DC? Porque antes de encontrar o y, eu tenho que encontrar DC para depois encontrar o y, beleza? Bom, ele me deu um ponto externo. Se o ponto é externo, o que nós podemos fazer? Subtrair os arcos. Então, 12 é igual. 12 graus é igual.
ao arco maior. O arco maior é AE. Quanto que vale AE? Tá vendo que 68 é central? Se é ângulo central 68, o arco AE vale 68. Então, vai ficar 68 menos o arco DC, ó, que eu quero encontrar. Então, vou deixar aqui, DC, dividido por 2, ok? Operação inversa da divisão, multiplicação. 2 vezes 12, 24, que é igual a 68 menos DC, certo? Vou passar o DC para cá somando, para ficar positivo, então, DC para cá. E o 24 vai para lá subtraindo. Então, eu passei o DC para lá e o 24 veio subtraindo. Vai ficar 68 menos 24. Então, nós chegamos que DC é equivalente a 44. 44, certo? Bom, acabou o exercício, né? Porque eu sei que o Y é inscrito em relação ao arco DC. Ele enxerga o DC, que é central, e ele é inscrito. Então, fica 44 dividido por 2. Eu chego que meu Y equivale a 22. Certinho, moçada? Fechou, então, o exercício 7. Vamos para o último exercício, que é o 8. Bom, o que o exercício 8 nos fornece? Ele fala assim, que o centro da circunferência determina a medida do ângulo A. O A está aqui, certo? Bom, mas olha só, o ângulo de 80, ele é inscrito, certo? E ele enxerga justamente esse arco aqui, ó. Certo? Bom, se eu tenho um ângulo inscrito e quero descobrir o central, que é esse aqui, porque ele enxerga esse mesmo arco, eu faço o quê? Multiplico por 2. Então, esse ângulo aqui equivale, vou jogar aqui para fora, porque está muito pequeno ali, 160. 2 vezes 80, 160. Mas agora, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Por que que ele é isósceles? Porque este lado aqui é igual a esse. O que é triângulo isósceles? Vamos começar do começo, né? Melhor. Triângulo isósceles são dois lados iguais. Por que que esses dois lados são iguais? Porque é raio, né? Tudo que liga o centro da circunferência até a borda, até na circunferência, isso é chamado de raio. Então, os dois lados aqui também são raios, certo? Então, os dois ângulos são iguais. E qual é a característica de um triângulo isósceles? Os ângulos da base são congruentes. Então, se aqui vale A, aqui também vale A. Então, o que nós temos da soma dos ângulos internos de um triângulo? Que A mais o outro A mais 160 é igual a 180, ok? A mais A, 2A. Eu vou passar o 180 subtraindo, então o que nós vamos ter? Passando 160 para o outro lado, subtraindo, vamos ter 180 menos 160. Então, 2A vai ser igual a 20, ou seja, passando a operação inversa da multiplicação, nós vamos chegar que A é igual a 10, né? Ou, então, chegamos que A é igual a 10. Isso nos dá a letra B, né? E fechou, galera. Bom estudo para vocês e sucesso e até mais.